Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. Vocês sabem que aqui nós trazemos profissionais da saúde que são referência na sua área de atuação e hoje eu estou muito feliz. Até tomei um susto aqui, estou recebendo o doutor Fábio Pantaleão. Ele já esteve com a gente lá em 2016, ele até me deu um susto, falou: Nossa, faz 10 anos que a gente não se vê. 10 anos, Parece que foi ontem. foi muito Doutor, bom, né. obrigado, viu, sua presença aqui. Obrigado eu, Renato, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos falar de saúde. Muito bom, né? É legal que as histórias elas se cruzam, né? Porque o doutor estava naquela fase lá atrás, vindo para São José do Rio Preto, estabelecendo, Exatamente, é. e hoje você já está consolidado aqui, Graças a com um Deus. consultório bem legal, assim, uma boa clientela, né? Sim, sim. Pacientes aí já garanto que já recorrentes, né? Com muito resultado, né? Sim, na verdade eu estou aqui desde 2018, eu comecei o consultório aqui, a gente vai cada vez mais ficando mais consolidado no mercado aqui, eu estou justamente no consultório, dedicando totalmente a minha vida, né, médica aos pacientes do consultório. Doutor, como é que foi essa fase de transição aí? Porque isso também é legal a gente falar, porque é um desafio também, né? É uma superação, né? Você estava consolidado onde você estava também, e Sim. aí você fala, cara, agora eu vou para Rio Preto, né? E como é que foi isso aí Na também? na verdade, assim, eu sou cirurgião de formação desde 2008, fui para São Paulo, fiquei como cirurgião lá até 2012, 13. Nessa época eu estava meio insatisfeito com a cirurgia, não sabia se eu gostaria de continuar operando ou não, né? E foi quando até como eu ia casar em 2014, procurei um auxílio de um profissional, para poder me ajudar nas questões de emagrecimento, energia, disposição. Eu estava acima do peso, eu estava meio infeliz, meio sobrecarregado, acredito eu, e eu fui atendido por um profissional e naquele momento eu entendi que eu precisava, que seria legal eu continuar nessa área. Acabou não tendo um resultado que eu esperava naquele atendimento, e pela questão, foi uma consulta muito rápida, foi 5 minutos de conversa, eu falei: "Eu queria conversar com essa pessoa, né". Quero mais, quero mais. Mas É. é, foi aí que eu entendi que se eu, como profissional da saúde, como médico, tenho conhecimento já, né, da área, E você já era médico antes já disso. era cirurgião, 8 anos Tá. já formado, já basicamente, de cirurgião, né. E eu só que ela não me conhecia, e aí eu falei: "Pô, eu preciso fazer algo diferente", né, e foi que eu entendi que eu preciso fazer uma medicina que eu consiga entender o paciente como um todo mesmo. Então, a gente faz isso na medicina, mas é uma maneira realmente fazer isso com um propósito, né. E de lá para cá você vem dedicando a isso. Somente a isso. Aí fiz uma eu parei de operar, fiz uma pós-graduação na parte de nefrologia, né, e desde 2016 o meu foco é cuidar da saúde, né. Atualmente eu atuo basicamente com paciente que busca melhorar desempenho esportivo, atletas, eu também trabalho com atletas, atletas amadores como nós, que a gente busca ter um desempenho melhor no dia a dia, né, na academia, pacientes que buscam emagrecimento, mas quando a gente fala de emagrecimento hoje, tem muita coisa junto, são as questões emocionais, as questões tanto física, hormonal, rotina, alimentação, então a gente meio que eu trabalho com a equipe vendo esse paciente realmente como um todo. A gente vai tenta dar o suporte em todas as esferas daí dessa jornada de emagrecimento, que tem que ser para a vida toda, né, Que chega a ser legal, doutor. maravilhoso. E a nutrologia, essa especialidade, ela vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. Porque não tem mais como fugir disso, né? Porque aqueles exames de sangue básico lá atrás, né? Porque Exatamente. nós não estamos criticando ninguém, assim, a gente só tá. É que houve uma mudança, né? De você fazer só um hemograma lá, e tava tudo certo, mas quer dizer, cara, ficou muita coisa para trás ao longo do tempo, Sim, que aí, de repente, a pessoa chega lá cansada no seu consultório, e ela, sei lá, um início de depressão, e quando você faz o exame, hormônio, hormônio. Ou uma vida. intestino, vitamina. Entendeu? Quer dizer, É muito comum, muito comum isso, né? sim. Doutor, assim, hoje, com a tua experiência, lá já se vão 10 anos, né? O cara chegou lá, a paciente chegou lá. Você já consegue decifrar, né? Hoje, assim, de maneira Rapaz, como eu estava senta, até assim. pensando, até tem um paciente que eu atendi hoje cedo de Lins, até mostrei a foto dele quando ele chegou, e hoje a expressão muda, é outra coisa. O paciente chega geralmente com uma expressão mais apática, com insegurança, não é só um peso a mais. Uhum. Tem questões emocionais associadas e a gente consegue trazer esse paciente. Eu sempre falo do ponto A ao ponto B. Cada um tem um ponto A e cada um tem um Uhum. ponto B, tem um Sim. processo, né? E é o que você falou, é interessante, porque os exames normais, Renato, muitas vezes não significa que está tudo bem. Então, o paciente procura, fala, tá, não estou bem. Você fala, não, mas está tudo normal.
tchau. Então a gente tem que aprofundar mais né, esses pacientes para a gente poder. Muitas vezes a gente consegue resolver algumas situações, mesmo com exames estando normais. Então a gente tem que ir um pouco além desses exames normais, né, Renato? E é legal também, né, doutor, que na tua área você é um cara que você também acompanha esse paciente, né? Então Sim, não é só simplesmente faz a consulta, sim. toma a receita aqui e vai embora, daqui uns dias você volta, né? E esse é um modelo de tratamento que eu vim desenvolvendo há algum tempo, que eu entendi muito o que você falou. Você criou um método, na verdade. Sim, o método que basicamente são 90 dias de tratamento, que a gente inicia com 90 dias. Então é meio que eu tenho um começo, meio e um fim, entre aspas. Uhum. Então o paciente ele entende a jornada na clínica. Então a gente vai começar por esse ponto. Eu explico todos os 90 dias como vão ser. O fato do paciente ir na clínica toda semana, muitas vezes para fazer tratamento lá com os injetáveis, com as medicações que a gente às vezes faz no tratamento, a gente cria um relacionamento com esse paciente, há um comprometimento maior do paciente com a gente e também da gente como clínica com esse paciente. Sim. Então a jornada é muito tranquila e com os resultados sempre muito bem visíveis, né? Depois de 90 dias a gente senta de novo, né, basicamente, e vê qual que é o próximo passo. Então a gente faz tratamentos de 3 meses, depois a gente estende para 6 meses, mas a ideia é que esse paciente entenda a importância de que é um tratamento para a vida inteira, que é É. o autocuidado, que é cuidar da saúde. E é criar o hábito, né? Criar o hábito, Renato. É o hábito, eu acho que o grande, é isso que você falou, o hábito é a grande mudança de chave. E prazer, né? Antigamente a gente pensava assim, pô, eu vou ter que mudar de vida, vou ter que treinar, pô, que chato, vou comer É, hoje bem. mudou muito, né? Mudou. Doutor, sabe outra coisa que eu penso também com relação a você? Já te Hum, conheço também. Eu acho que toda essa bagagem também lá da hum, cirurgia geral, de tudo aquilo que você fez, de atender, te trouxe muita experiência também sobre quando a pessoa está doente, né? sim, Renato. Eu acredito que isso também te trouxe uma bagagem muito grande, né? Tinha um pouco de frustração às vezes quando a gente entendia que a gente podia fazer pouco para o paciente. É isso aí que eu queria A gente falar. estava no final ali, pô, só posso fazer isso, né? E a medicina preventiva, na minha formação, eu tenho quase 20 anos de formado, eu faço mês que vem 20 anos de formado, era algo assim, pressão alta, diabetes, no É, postinho, era uma coisa meio muito básica, a saúde básica. E a gente vem entendendo que prevenir a saúde é realmente evitar as doenças. Então, quem cuida da saúde, com certeza vai ficar longe da doença, né? Ou mais longe das doenças. e muito mais longevidade, muito mais. Quer Sim. dizer, as pessoas. Essa semana eu gravei um podcast, não sei se foi ontem, hoje, não, foi quarta-feira. Eu gravei com uma enfermeira geriátrica Aham. e a Lívia, que é fonoaudióloga, e a gente falando da questão dos idosos. Uhum. A Lívia comentou, ela tem uma das maiores empresas de aparelho auditivo aqui da região, e ela falou que até o ano passado ela não via muita troca de aparelho, porque os idosos morriam com o Morri. primeiro aparelho. Exatamente. Já está Olha que havendo interessante. troca de aparelho, ou seja, quem botou com 65, com 75 está Aham. trocando e vai até seus 85, 90 anos. Quer dizer, a gente precisa estar preparado para isso, Sim. né? A ciência mostra que a criança de 120 anos já nasceu, né? A Já gente já nasceu. nasceu. A gente entendeu. Um pouco mais de ser, A gente. você dá um corte bom, hein? Ó. Volta de novo aí. Vou fazer essa pergunta aqui, Igor. Entendeu? Vou fazer. Doutor, é verdade que a criança de 120 anos já nasceu? Ó, pela ciência acredita que sim, já nasceu essa criança de 120 anos. A gente vem numa evolução assim, Renato. A gente entendeu que alimentação é bacana, que hidratação é importante, que sono, nível de estresse, beleza. Demos um passo à frente e entendemos que massa muscular é o ouro. Então, o músculo hoje em dia, cuidar da massa muscular, talvez seja Acredite. o grande tchan. Então, assim, o paciente que cuida do seu músculo, da sua massa muscular, é o idoso que vai ter autonomia. A gente sabe que a massa muscular dos membros inferiores são que vão te dar mais longevidade, isso já é certo, né? Então a gente está entendendo agora, tá? Então agora o próximo passo, o que está vindo com muita força são os testes genéticos, que até um tempo atrás era um pouco inviável, alto custo, com os laudos muito, muito difíceis de interpretação. Então a gente consegue mapear hoje os genes específicos de muitas coisas. Por exemplo, paciente que tem Alzheimer na família, pai, avô, e tem preocupação em ter Alzheimer, se a gente geneticamente a gente identificar o gene ApoE para esse paciente, a gente já consegue ter pela ciência que 66% desse gene ou dessa doença pode ser desenvolvida com um simples hábito de sauna. Então, pacientes que têm gene positivo para Alzheimer e fizer
sessões de sauna semanais com ômega 3, DHA12 mais alta, a gente tem uma prevenção de até 66%. Sério, Então, se você doutor? tiver esse gene positivo, você não faria sauna? Nossa, Sempre. é louco. Porque na verdade, a gente quer envelhecer, né, Renatão, com saúde, mas o mais importante é assim, pô, a gente tem que viver bem. Que Então, legal, se a gente doutor. fala de viver 100 anos, 110 anos, pô, a gente tem que se ficar bem. Então, aquela coisa assim, ninguém quer morrer novo e ninguém queria envelhecer. Então, qual que é o grande segredo aí, eu acho? Envelhecer com saúde, né? E hoje, com 45 anos, eu confesso que eu não pensava nesse envelhecimento até um tempo atrás, eu já penso. Então, meu próximo passo é, já entendi que a alimentação é interessante, massa muscular agora tá. Vamos viver mais. Então, o mapeamento das doenças genéticas, a gente consegue mapear muita coisa. Doutor, você que falou que está com 45 anos de idade cronológica, né? Aham. Quanto que você acha que é a tua idade biológica? Ó, eu acho que uns 36, na verdade. Ó, que Eu legal, acredito. Porque, na cara. verdade, a gente fez um teste recente e deu 36, é. Aham. E dá para a gente precisar hoje também com os testes genéticos, né? A gente consegue mapear isso. Isso é muito legal, né, Renatão? Porque a gente consegue, pô, lutar para a saúde, né? Realmente focar na É, saúde. porque às vezes a gente está pensando em tantas outras coisas. Não deixa de ser realidade. Tem aquela frase meio clichê até, né? Que fala que a pessoa ganha dinheiro, depois gasta o dinheiro não, Exatamente. não gasta, só que aquela frase é o contrário, não gasta dinheiro com a saúde, ela gasta dinheiro com a A doença. doença, Renatão, é verdade. Né? Ninguém chegou lá com 80 anos, tá tudo ferrado, Aham, tô gastando com a saúde. Não, aham. você está gastando com a Verdade. doença, entendeu? A gente sabe assim que tem um momento da vida, né, que a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que se Uhum. dedicar mais, vai ter que virar à noite. Mas até quando, né, Renatão? Até Cara, quando? mas você sabe, doutor, que eu acho que é muito dessa geração. Eu ainda acho que a minha geração, Hum, eu acho que a minha geração ainda, tô com 50, né? Eu acho que nós perdemos esse time. tá. Porque eu acho que nós perdemos, porque a gente vinha muito desse embalo ainda, porque meu pai era assim. Aham, Quer dizer, meu pai está com 80 anos, ó, vamos analisar a vida dele. Ele já teve câncer de próstata, aham, mas ele é um Highlander, ele tá vivo, tá? aham, Aí na sequência ele teve um pequeno AVC, isquêmico, mas teve. uhum, Depois ele teve que fazer uma prótese de joelho, já, entendi. e agora ele vai ter que fazer uma prótese de quadril. Quer dizer, cara, entendeu? Então, e meu pai era aquele cara de trabalhar, tô trabalhando e tal. Quer dizer, não cuidou da saúde. Hoje ele Sim, tá cuidando da doença. sim. E eu vim dessa levada. É, Então, você pegar meus filhos, por exemplo. é, Os meus dois filhos estão na academia, um com 16, outro com 22. top, Desde cedo. top. Coisa que eu não ia, porque eu só jogava bola. Não tinha essa A gente visão também, é verdade. de ir na academia, entendeu? Então, Até não podia, tinha umas lendas é, aí que não tinha crescimento, que não podia fazer quando era criança. Hoje em dia a gente já exatamente. tem até academia de crianças, né? Que doido, né, cara? Tem Entendeu? academia. Então, quer dizer, você vê como que essa questão é uma evolução, né? Sim, Muito grande, né, cara? E, assim, ainda bem que eu acho que a tua geração, aham. pouquinho, nós estamos 5 anos Um de pouquinho diferença, depois, um pouquinho. mas eu acho que se você entrou numa vibe diferente já, É. entendeu? Eu fiz bastante esporte quando era mais novo, Também isso foi fazia bom. academia, né? Sempre treinei, sempre gostei de esporte. Na fase de cirurgião, que eu me perdi um pouco na questão do esporte. Por isso que às vezes a gente entra num burnout, talvez não tive diagnóstico clássico, mas eu tenho quase certeza que eu estava nessa questão emocional e com, sabe, E a tipo, grande maioria, né, doutor? sim, eu vejo colegas ainda reclamando muito da medicina. A medicina é uma profissão linda, cara. Eu É. sou grato a Deus por ser médico. Eu ainda vejo, pô, a medicina vai acabar, vai ter 1 milhão de médicos. Cara, tranquilo. Se você tiver um posicionamento adequado, se você for uma pessoa que estuda, que se dedica, que se atualiza, tem mercado para todo mundo. É. Cada vez mais, o que que eu penso? No cenário da obesidade, por exemplo, eu faço um cálculo assim, ó. Ah, Rio Preto é uma cidade top para se viver, top para se trabalhar. A gente tem aqui perto de 500 mil habitantes, se não me falha a memória, pode me corrigir. Na Sim, região que é, está 1 milhão e pouco de, sim. de, de habitantes, pessoas, metade dessas pessoas precisam de algum auxílio profissional aí em relação ao sobrepeso e obesidade, né? Então, se a gente fizer um cálculo que cada profissional da área, a gente não consegue atender, nem se eu quiser atender todo mundo, não consigo. Então, quanto mais profissionais falando de saúde, pregando essa questão pô, de manter saudável, né, dos conceitos de doenças cardiovasculares cada vez mais longe da gente, reposição hormonal, Renatão, é um tabu. Até na revista de 2016 que eu fiz, foi uma reportagem sobre testosterona no homem. Naquela época a gente já sabia, mas ainda era um tabu, porque vai repor, vai ter doença cardíaca, não Não, eu lembro vai. que você foi muito criticado. Exatamente, né? Eu lembro Você disso. viu só? E Já hoje, tinha ciência disso daí já, né? hoje, né, cara, tipo assim, ninguém vive sem isso mais. Exatamente. Em 23, 16 de junho de 2023, teve um trabalho que foi o divisor de águas, que pegaram homens doentes, hipertensos, diabéticos, com AVCs prévios.
com texto baixo, e fizeram reposição num grupo e no grupo placebo. Depois de um tempo de 33 meses, 7% de um grupo teve o desfecho cardiovascular também, né, teve algum evento cardiovascular do grupo de testosterona, e 7,1% do grupo placebo também Os teve dois evento. tiveram igual. Ou seja, não tem diferença entre repor testosterona. Aí isso caiu-se um tabu. Estendeu um pouquinho mais e viu-se que a testosterona a níveis baixos é tão prejudicial ao homem quanto níveis altos. Ou seja, o paciente que faz o abuso, quanto aquele que não repõe, ele tem o mesmo risco de doença cardiovascular. Isso precisa ser falado, as pessoas não falam muito disso, porque a ideia é manter em tanque cheio. Eu sou a favor de ver o paciente bem. Se precisa repor, a gente tem que repor, sempre com cautela, com os cuidados adequados, mas a ideia é deixar esse paciente bem. Foi o que você falou no começo, de muitos pacientes às vezes estão tomando antidepressivo, não sou contra, pelo contrário, sou a favor do paciente estar bem, né? Se Às vezes a precisar, né? gente tem, exatamente, a gente às vezes consegue melhorar esse paciente na questão intestinal, absorção de vitaminas, nutrientes, atividade física, alimentação e reposição hormonal, para que esse cara fique cada vez melhor, né? E na mulher também, menopausa, hoje a gente está repondo hormônio, a gente sabe que reposição hormonal na menopausa tem a questão de proteção cardiovascular, proteção de demência, de osteoporose. Então, assim, mas tudo com ciência. Então, a medicina não é opinião. Ah, É, porque eu acho. Eu acho pouco importa, é isso aí. né? É ciência. Então, tudo que a gente tem, a minha obrigação diária com os meus pacientes é de poder me manter o mais atualizado possível, né? A gente faz muitos cursos, muitos congressos hoje em dia com as informações de internet, da Hoje IA, você assina um monte de revista não aqui. é? A gente E- consegue É, ter tudo na mão, né, Renatão? Então, a ideia doutor, que legal, cara. Eu fico muito feliz de poder estar com você aqui, de ver essa evolução. obrigado, Você é um Renatão. cara que faz parte da nossa história, né? E esse guia que a gente está lançando, ele é muito sobre isso mesmo. A gente foi rebuscar alguns clientes Legal, nossos. fico muito Cara, e feliz. deu muito bom isso aí, viu, Fico doutor? muito feliz. Cara, muito Legal. legal mesmo. O novo luxo, Renatão, é saúde, né? É, Hoje em dia, é o- eu, saúde, cara. eu escutei isso Você hoje viu? cedo, gravei um podcast Você viu? com a doutora hoje cedo, O ela falou novo luxo sobre, é saúde. sobre isso Saúde. mesmo. Viver bem. Viver bem, porque que adianta, cara, você ter o dinheiro que você quiser, Exatamente. cara, quem tá doente não tá feliz, né, cara? Pode falar o Exatamente. que for, né? Na verdade, tem aquela frase assim: quem tem saúde tem muitas coisas para sonhar, né? Quem não tem, só quer uma: ter Saúde, saúde. isso aí, é verdade. Tem um grande amigo que ele passou uma situação bem difícil, né? E aí, e ele é um cara muito bem sucedido. Aí, Uhum. quando chega no final de ano, aniversário, ele fala: só te desejo saúde. Porque Exatamente. ele já sabe que um dia ele não teve, entendeu? Exatamente. Às vezes E a gente tem que passar, é né? isso mesmo. Doutor, tem outro assunto que a gente tem que abordar, que também que houve muita mudança nesse tema, que é a obesidade. Tá? Que até aqui, né, é um assunto que você trata muito também no seu dia a dia, no seu Instagram, né? E quer dizer, até um tempo atrás, o cara que era obeso era um cara relaxado, Uhum. ele, né, não estava nem aí para a vida, né, preguiçoso, Era né? apontado como não tem força de Não tem vontade. força de vontade. Cara, e vem mudando tudo isso, porque com estudos, mais Sim, uma vez, ciência, sim. fala o quê? Cara, é uma doença. Exatamente. Entendeu? Então fala sobre isso, porque eu ainda acredito que isso já mudou muito, mas ainda Sim. tem muita gente achando, o cara é gordo porque ele quer, É. né? Ou ele tá fora do peso Sim, é. porque ele quer, entendeu? Uma das meus objetivos maiores na minha consulta, primeiramente, é levar para o paciente essa informação clara e tranquila. Você tem obesidade, tá tudo bem. Não é culpa tua, então ela é genética? Não. Ela tem predisposição genética. Então, se eu vivo num ambiente, por exemplo, obesogênico, que eu tenho refrigerante, que eu tenho sedentarismo, que eu tenho frituras, gorduras, porcariadas, eu meio que viro uma chavinha que chama a epigenética, e essa predisposição vira genética. Genética. E aí eu começo a desenvolver, aí tenho obesidade. Beleza, então uma vez que eu tenho obesidade, eu vou ter que tratar para a vida inteira como doença, né? E quando a gente pensa em tratamento da obesidade, ela é multifatorial. Eu falo até que a gente faz uma força-tarefa para tratar a obesidade. Por exemplo, quando eu era cirurgião, quando eu operava, eu via muito assim: o paciente fez cirurgia bariátrica, mas voltou a engordar. Eu já ouvia assim: mas eu não opero a cabeça. E aquilo me incomodava. Pô, mas aí como que eu tenho na família casos de obesidade, eu já fui acima do peso, né? Já tive obesidade grau 1. E isso me incomodava. Aí tá, então o paciente de repente emagrecia um monte e ele falava: mas engordou porque não mudou a cabeça.
Eu falava: "Cara, mas como é que esse paciente vai mudar a cabeça? Ele, de repente, viveu num ambiente de obesidade, obesogênico, desenvolveu obesidade, e aí ele acorda e fala: 'Não, decidi hoje que eu não vou ser mais compulsivo, que eu não vou ter mais ansiedade'". Então, é olhar com muito mais carinho para esse paciente, muito mais atenção, porque cada um tem uma demanda, né. Então a gente tem uma sequência de eventos que a gente olha sempre para essa questão da medicação, do medicamento, que é muito importante. Hoje a gente está com né, num momento muito interessante da ciência na produção dos medicamentos contra a obesidade. E só que a medicação, o medicamento também não é o único agente da vez, né? É o que você falou, Não é só ele que não é resolve. só ele que resolve. Porque eu creio, na verdade, uma percepção até de alguns colegas profissionais dessa área, que um próximo cenário, se a gente não mudar os médicos que trabalham nessa área, né, essa conscientização, é a tal da sarcopenia, que é uma galera perdendo muito peso, perdendo aí 10, 15, 20 quilos rapidamente. E quando a gente perde muito peso rapidamente, tem uma tendência também a gente perder a massa muscular, que a gente falou que é o ouro, que é o que vai te Sim. deixar para longevidade saudável, além de deficiência de vitaminas, de minerais, de nutrientes, e desenvolver uma sarcopenia, que a gente teve algum tempo atrás com cirurgias bariátricas, muitos casos tinham assim, né? Então hoje a gente tem que ter o olhar para esse paciente é com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, e cada um tem um processo, Renatão. Cada um tem pacientes que a gente vai ter um resultado melhor em 2 meses, tem alguns que vão demorar 4 meses, mas o grande conceito que o meu propósito é que de passar aqui é para a vida inteira. Tá, mas o remédio é a vida inteira? Não, o tratamento é para a vida inteira. Porque o trabalho do Monjaro, o próprio Monjaro, é assim: os pacientes estão obesos, a curva vem descendo até 1 ano e meio aproximadamente, a uma perda entre 23% e 26% de perda de peso corporal. Depois de 1 ano e meio, a curva se abre. Então, continua um grupo fazendo a medicação doses menores, doses intermitentes, esse grupo continua perdendo peso ou mantém o peso. E o grupo que para com a medicação, mesmo em dieta e atividade física, em um tempo essa curva volta a subir. Por quê? Obesidade é uma doença crônica e ainda não tem cura, né? Mas tem um tratamento, a gente tem que tratar a vida inteira. E tem que ficar em cima, né, Ficar doutor? em cima, exatamente isso. Aqui. Ó, Exatamente isso. desculpa. O doutor tá bem, né, Igor? Exatamente, é, ficar em cima, Renatão. É exatamente. Então, assim, tem que tomar remédio para tem que tomar remédio a vida inteira? Cara, você tem que ficar bem a vida inteira. Tudo em pacientes. A gente está num momento já agora de vários pacientes com muitos bons resultados. Então a gente pode optar. Então, por exemplo, vamos dar um tempinho? Vamos. Vamos mudar a medicação? Vamos. Vamos esperar. A gente consegue tratar cada caso de acordo com aquela necessidade. E não é uma receita de bolo, né? Doutor, já que você tocou nesse assunto do Monjaro, é importante a gente falar que é lógico, é uma big de uma ferramenta, uma arma dentro de um arsenal Aham. violenta, mas é assim, da mesma forma, eu penso assim, vê se eu estou certo no meu raciocínio. Pensa que Ô Igor, depois você pega água lá para mim? Enquanto eu vou elaborar essa pergunta aqui, pega água para mim lá, não tem problema, isso que nem precisa cortar, é só um detalhe mesmo. Doutor, ó, vamos vir comigo nesse raciocínio. Pensa que o Monjaro é uma arma forte, ou seja, cara, aquela bala aquela bala que vai De bala de um prata. sniper, mas tem que ter o cara que vai apertar o Tem, gatilho, tem, entendeu? Que é o profissional. tem. Porque senão o negócio que nem você falou, cara, o cara tá tomando sem nenhum controle, ele pode ter problema, ele pode perder massa magra, Sim. ele não tá sabendo a dose. Ah, vou lá e compro a caneta. Acho que hoje sem receita não pode, né? Não pode mais. Não pode. Mas antes aquelas outras estavam todas Todo liberadas, né? liberado, todo É, o liberado. Ozempic, aqueles negócios todos lá para trás, né? Exatamente. Mas é isso, né? O Monjaro, quer dizer, ele é uma big de uma arma, Big de uma só arma. que ele precisa do sniper. Então, Big de uma arma, a gente está tendo outras medicações que estão chegando no mercado que são mais potentes que o Monjaro ainda, mas é o que você falou, o grande desafio é a conscientização, a medicação, as avaliações físicas. A gente tem uma nutri com a gente na equipe, a doutora Ana Paula, que ela faz toda a dieta desse paciente. Faz tempo que ela tá com você, né? Na verdade, ela faz pouco tempo que está com a gente. Ah, tá. A gente Mas tem uma outra que tá com uma. tinha Não, tem uma outra pessoa que tá com você há bastante tempo na equipe.
Tem a Cris, a secretária, que tá aqui faz tempo, que trabalha comigo, a Ana Paula faz pouco tempo, mas eu tenho o William, que tá comigo já há um tempinho, lá, o William é meu enfermeiro, tá Ó, o comigo. William, né? O William tá aí filmando aí. Ah, é. Enquanto estamos gravando, o William tá filmando. Então, na verdade, o que acontece, a parte, a equipe multidisciplinar, que eu acho que é muito importante, que é essa questão que você falou, da pessoa ter o entendimento da sua parte no trato, que fala do fio do bigode. Então, a medicação, a gente vai fazer tudo o manejo, né? Mas a sua parte é a sua parte. Eu só peço 3 coisas no primeiro momento. Só quero 3 coisas suas. Eu falo: treino de força, musculação, proteína alta e água. Só faz isso. Então, repete aí, doutor. Treino de força, proteína alta e água. Se você fizer esse tripé, então a proteína até maior que 2 gramas quilo dia, água 50 ml peso quilo dia também, né? Tá. 50 ml quilo dia, e treino de musculação. Ah, mas eu não gosto de musculação. Sinto lhe dizer que se você não fizer musculação, você vai ter problemas no futuro em relação à tua longevidade. Então, a massa muscular, ela nesse momento de emagrecimento, o nosso grande objetivo é, além de perder gordura, Renatão, que a gente consiga manter massa muscular. Eu não tenho o objetivo desse paciente gerar hipertrofia agora, ainda. É, Às talvez vezes, ele nem queira isso também, né? exatamente. Então, para gerar hipertrofia, ele tem que comer mais. Então, é uma receitinha assim. Então, eu quero ficar forte, tem que comer mais. Quero emagrecer, como menos. Então, a ideia é que eu coma menos, que eu mantenha a proteína alta para tentar manter mais essa Legal, massa doutor. muscular, suplementação em dia, vitaminas, minerais também em dia, né? E a hidratação, porque o músculo tem que ter água, né? Então, a hidratação parece ser algo meio. Quando eu me formei, eu falava, bebe água. E na minha prática, quando a gente vai avaliando as bioimpedâncias, a água é um papel, assim, a água faz um papel fundamental, fundamental em todo o resultado, tanto de disposição, energia, de pele, flacidez. Então, o paciente que mantém água alta, a gente percebe que são os pacientes que Doutor, mais. você ficou monstro nisso aí, né, cara? Que legal, Pô, mano. obrigado, Renato. Pô, Fico cara, que feliz, legal. Eu fico muito fico feliz feliz, Renatão. porque o dia que a Ana falou que você estava com a gente, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente lá atrás, né, começou todo esse Sim, trabalho, né? E você foi um dos loucos que acreditou na gente, né? não, imagina, foi um prazer. Você sabia que até hoje tem revista nossa daquela. Que a revista era muito boa, né? Hoje o Muito bom. portal com mais de 60 mil visualizações, você já vai Nossa, estar nele aí. legal. Ah, já manda essas matérias para nós, É uma doutor. honra, Renatão. Manda esses conteúdos lá, porque Vamos. as pessoas precisam ver, cara. Ler isso aí, Pra né? gente, às vezes, é simples, assim, de uma maneira que a gente faz no nosso dia a dia, mas é o que você falou, a ideia é informar o pessoal. E leve, Renatão, tem que ser um negócio É. tranquilo. Pesou ficar ruim. Não tem que nada, começa devagar. O que você gosta de fazer? Gosta de fazer, faz caminhada. É isso Mas aí. lembra que tem que fazer musculação. Começa aí, vai devagar, né? Tenta fazer uma E coisa eu tô nessa aí. gradual. Nas caminhadas eu tô Né? firme, entendeu? Eu tô dando 5 quilômetros quase todo dia. Tem só um dia ou outro, assim, tipo, de Você 7 faz, dias eu tô fazendo 5. você ia musculação para Então, ir? musculação que eu tô. Mas começa, Renatão, começa a fazer, E depois os você. meninos vão lá na academia do Não, vai condomínio, lá. meus filhos, cara. Ó, E eles mesmos montam pra mim lá, e, cara, os meninos são começa. tudo, né? Aham. Estão os meninos tudo grandão, né? Tal. Mas começa. E assim, não é para você. Tu vai lá, evolui tranquilamente. Até eu costumo falar que às vezes a gente tem pacientes que me procura, que a gente tem 10 itens ticando de coisas que tem que melhorar. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, quase nessa área, às vezes eu tinha uma imaturidade, vamos dizer assim, de falar, não, vamos melhorar tudo. E às vezes o paciente melhorava tudo, só que o que acontecia? Ele não tinha clareza emocional e ele ia se perdendo nesse tudo. Ficava bom 2, 3 meses, depois ele voltava. Então, Entendi. nesse processo de eu tenho 10 coisas a melhorar, então vamos ticando, então vamos melhorar 2 por mês. Melhorou 2, no próximo mês provavelmente você não volta para aquelas 2 que você ticou. Então, exemplo, não treino, então já treina, durmo mal, vamos dormir melhor, acordo muito descansado, tem que fritura, gordura, Cara, o refrigerante. sono eu acabei com isso aí Renatão, também. sono é um negócio Não, não que, aceito dormir menos que 7, 8 horas, assim, Renatão, vou eu cedo pro concordo com quarto. você. Não, isso aí é um trem que. Esse negócio de, vou dormir tarde, não sei o que lá, cara, não vira. E a gente vai acumulando, né? Tem um trabalho também que fala que é mais ou menos assim: se eu tenho que dormir 7 horas por noite, eu durmo 6. Então, se eu dormisse então 49 horas semanais, eu dormi 42. Ou seja, eu dormi uma noite a menos por semana. A gente não pensa no macro, né? É. Então, se eu dormir uma noite a menos por semana, eu dormi 4 noites a menos por mês. Não, e hoje, Olha por que exemplo, loucura. uma noite hoje mal dormida pra mim, ela me arrebenta no outro dia. Exatamente. Me arrebenta, não tem É jeito, legal cara. essa parte da Cara, conscientização, muito né? legal, né? E às vezes, sabe o que acontece? Eu vejo muitas vezes na sua área, né? As pessoas não dão atenção, porque deveria dar muito mais atenção, porque relativamente é uma coisa simples, né? Mas Exatamente. só que mas precisa do profissional ali, né? Sim, É que, né, mas quando tem que mexer na parte hormonal, na sim, parte de sim. vitaminas, tudo isso, né? Doutor, e hoje você
você hoje tem todo um suporte já dessa parte de Tem, suplementação, toda a equipe tem, hoje, tem tudo, né? tem tudo. Então, chegou lá, fiz, Renata, tá faltando, sei lá, vitamina D. A gente tem um tratamento para isso específico, a gente consegue indicar para esse paciente. A ideia, assim, lembra aquele ponto A ao ponto B? Eu gosto muito da ideia assim: a gente vai te servir, te atender em tudo que você precisar durante o processo. Então, no emagrecimento, no Monjaro, por exemplo, tem muita queda de cabelo, às vezes perde essa questão da massa muscular. Então, a gente vai suplementando durante o processo, a gente repõe quando está faltando, então eu devolvo ao paciente, né? A gente deixa o tanque cheio e vai suplementando pontualmente. A gente utiliza vitaminas, minerais, nootrópicos, antioxidantes e aminoácidos. Basicamente são esses ativos. E tem uma gama de ativos que a gente pode melhorar a cognição, sono, memória, a parte de massa muscular, não em relação à hipertrofia. A manutenção de sarcopenia, por exemplo, Tá. cabelo, pele e unha, que são ativos, são minerais, silício, ex-nutriente, biotina, são exames do complexo B, que a gente consegue dar suporte a esse paciente para que o processo de emagrecimento seja assim: cara, emagreceu 20 quilos, mas Tô tá bem. saudável, Não tá ficou com cara de bonitão. doente. Isso, tá É. bonitão, Pô, porque tem uns caras que emagreceu no não é? Monjaro aí que o cara caiu, né? Muitos. Espelancou, né? Vamos dizer o termo, né, doutor? Exatamente. É isso. E aí você olha e fala, cara, tá Oi, pra estranho, mulher fica tão ruim, né, não cara? é Os não? homens ainda passa, né? Mas a gente percebe, né? Exatamente. Às vezes até eu falo com a minha mulher, às vezes eu tô ali e falo, ó, ali emagreceu no Monjaro, mas não cuidou, entendeu? Exatamente, é Porque verdade. fica. É o tal de emagrecer muito rápido, né, Rantão? Ah, emagreci 10 quilos em 30 dias. Cara, eu prefiro 5. Prefiro 5 por mês. Em 6 meses a gente perdeu 30, eliminou 30, do que 30 em 2 meses. De novo, cada um tem um processo, tem que ser respeitado. Não é que é ruim perder mais peso, mas a atenção tem que ser muito mais especial nesse paciente que emagrece muito mais rápido, porque provavelmente foi muita massa muscular junto nesse emagrecimento aí. Doutor, você tem N casos lá, lógico, que eu já sei, né? Porque também eu fui dar uma olhada no seu Instagram, que eu não sou Opa, bobo nem nada, né? E, mas você lembra de algum caso, assim, que te marcou muito, assim, tipo uma história que mexeu com você? rapaz, eu tenho vários, sim. Ou, de repente pode até ter história que se repete, né? Tipo assim, mas você tem algumas. Pode falar uma ou duas que você falou, cara, isso aqui mexeu comigo. Tipo assim, cara, quando aquele paciente saiu da sala, você falou, cara, sabe? Ah, Tipo, deu aquele. ó, eu tenho assim, eu tenho algumas da obesidade. Vou falar uma que me marca até hoje. Uhum. Inclusive, esse paciente estava na clínica hoje cedo. Ele começou comigo em dezembro do ano passado. Um paciente de meia idade, masculino, com vários traumas. Tava em obesidade, queria ficar forte. Falei, né? Então entendi, tá? Mas ele tinha uma questão muito grande com o pai, com família, com umas situações pontuais, principalmente com o pai. E veio com muita mágoa, assim, com a gente. Acarreta muito, né? Arreta muito. Vem tudo esse trem anda junto, né? E aí, naquele momento, a minha função como profissional era olhar para a questão física, mas eu não consigo, não tem como, né? É. Biblicamente falando, Ratão, a gente tem corpo, mente e espírito. Eu sempre tive dificuldade de falar como é que eu vou tratar do corpo sem ver a mente, sem ver, né? Sem falar de religião, mas falando assim. Depois eu fui entender que tem até um versículo que fala que mexeu com um, mexeu com todos. Basicamente é isso. Corpo, mente e espírito, nós somos indivíduos, Sim. como indivíduos somos indivisíveis. Então, quando eu tenho um paciente na minha frente, eu sempre olho para o todo, né? Pô, esse paciente ele veio vindo com a gente, estava com 35% de gordura na época, e ele queria ficar forte. Eu falei, cara, não é a hora da gente ficar forte. Vamos fazer um emagrecimento com você. E nesse processo todo de transformação dele, de uma melhora da autoestima, de uma aceitação, a gente conseguiu falar um pouco dessa relação com o pai. E hoje ele tá, meu, perdoou. Eu falei, nossos pais são os maiores culpados que não têm culpa. Todo mundo tem isso, eu tenho muito isso em mim. Então, Você não tinha escutado isso aí, não é cara. não? Não, eu entendo o que você falou, mas eu nunca tinha escutado dessa forma Não que é você verdade? falou. Eles são os maiores Culpados culpados que não têm que culpa. não têm culpa. Porque eles, se eles, Porque eles fizeram o que davam conta de fazer, Exatamente, é isso aí. exatamente. É. Se teve algum erro no caminho, não Ah, perdoa. Teu pai tá vivo aí. E ele foi reconstruir, cara, hoje tá que super bem legal, com o cara. pai, vai voltar a procurar um emprego agora que ele tá, um cara que trabalha com tecnologia, tá com 10% de gordura. Eu tenho até uma foto dele, depois eu vou te mostrar depois no off aqui. É Aham. um excelente, eu vou ter uns docinhos para o pessoal na equipe lá hoje. Ele sabe das histórias, a gente O cara compartilha. voltou pro jogo, né? Voltou para a vida, absurdamente. Então, isso para mim, cara, é um case. Não Tá. é somente do emagreceu 30 quilos, 20 quilos, Não, assim, é não é tudo, só isso, né? né? É tudo que ele trouxe junto e tudo que a gente conseguiu falar para ele também da parte de Deus, de procurar também a sua parte espiritual, e ele não acreditava, enfim. Então, a gente tem
não sei se é obrigação a palavra, eu tenho um comprometimento com essa parte de deixar esse cara bem, de novo, ponto A ao ponto B. E uma outra história aqui da parte de obesidade, com um empresário muito bem sucedido, aqui de Rio Preto, ele queria ir para os Estados Unidos com a filha, ele não conseguia na poltrona de avião. Então a filha com 13 anos, ele Tá não brincando conseguia. sério isso, cara? Então a gente usou essa história para ele poder, pô, emagreceu 40 quilos aproximadamente Nossa. e viajou com a filha para Disney. Então tinha condição, falou, doutor, veio de baixo, esse profissional, e ele, então o objetivo dele assim, estou acima do peso demais e não posso andar de avião. Você E vê, tinha condição. e tinha condição. E aí chegou num momento, falei, cara, a gente precisa resolver isso aí. E conseguimos resolver. Então você vê, e as próprias companhias aéreas, né, que a própria parte do peso, dizem aí, não sei se, que as pesquisas feitas da obesidade têm a ver com o peso de avião, que o pessoal está ficando muito. Então você vê, só quem passa por isso, Renatão, só quem é essa pessoa do obeso, que está ali, que não consegue se imaginar entrando num avião, sabe o tanto que essa pessoa sofre. Cara, esse assunto que eu vou falar, que tem tudo a ver com isso aí, ele é meio clichê, mas assim, que eu também não tô nem me importando, porque eu acredito que nós estamos aqui para levar Uhum. informação que salva, Sim. né? Cara, mas é assim, ó, você tá lá no teu dia a dia. Como é que é para você ver a mudança de vida, né? Porque falar que uma pessoa dessa tá feliz, Aham. cara, tipo assim, a pessoa tá infeliz, cara. Sim, E muitas vezes frustrada. As coisas não vão bem nem na vida familiar, nem na vida profissional. exatamente. É isso mesmo, assim. Você consegue hoje, com a tua experiência, você é um cara experiente, você tem milhares de pacientes Aham. atendidos já. Você pode falar isso acho que Sim. com toda convicção. É isso mesmo? Isso, então, eu tenho essa, hoje eu desenvolvi essa habilidade, acho que esse feeling que a gente vai Tá? pegando com os anos de experiência, de novo que eu vou bater nessa tecla, da autoestima. Ah, é estética. Sim, é estética. Por que que eu falo que é estética? A estética, às vezes, é vista por um lado pejorativo, um lado ruim, mas quando eu falo de estética, autoestima, é você estar bem com você. Quando você está bem com você mesmo, quando você consegue comprar uma roupa no shopping, você vai lá, você se vende, você se senta na cadeira, você se sente bem, não está com a camisa estourando aqui, isso faz você uma pessoa melhor com você mesmo. A partir desse momento, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor empreendedor, o melhor empresário, Melhor o esposo, melhor esposo, o melhor. melhor esposa que for. Enfim, então, tudo começa com a gente, né? Então, assim, essa mudança da chave do emagrecimento, eu sou grato a Deus de ter a oportunidade de estar nessa área, mas que eu trago junto não somente quantos quilos esse cara perdeu, é o que você falou, como ele entra, e a gente vê isso claro nas fotos, a expressão do paciente, quando ele começa com a gente, o tratamento e a última foto, a foto do final dos 3 meses, é algo que você vê a energia na foto, é impressionante, é o que você falou. Que Então, a le- autoestima é um acompanhamento, é um processo, né? E a gente respeita esse processo, é muito legal. E até a equipe está aqui, o William, eles também estão junto nessa. Então, eles também vibram, eles também vivem isso com os pacientes. Para mim é muito importante ter essa energia de estar todo mundo junto com essa pessoa. Você pegar na mão, estamos com você Ah, nessa. vamos lá, vai dar certo, né? Exatamente isso daí. Doutor, e tem outro assunto que a gente precisa falar também, que é a questão que é alguma coisa que incomoda muitas mulheres, que é a questão do lipedema. Sim, Isso aí está muito em alta, né? Até por conta que até um tempo atrás também não existiam muitos tratamentos eficazes. exatamente. Essa é uma grande verdade, né? E as mulheres escondiam isso também, né? Nas roupas, né? Sim. Mas hoje existe o que fazer. Sim, o lipedema, na verdade, durante muito tempo ele foi tratado como um sintoma, né, um sinal ali, e recentemente ele tem CID, o CID-11, que a gente fala no CID-11 como doença, Ah, ele já tá, já está como doença. tá. Por isso que vê, então e quando virou doença, começou a ter mais pesquisas, os estudos avançaram, né? Então, basicamente, lipedema é um acúmulo de gordura anormal, principalmente em quadris, coxas, pode ser nos braços das mulheres principalmente, que tira pé e mãos, né? É um padrão inflamatório, pode ter relação com a parte hormonal, a parte de alimentação, inflamação, açúcar, glúten. Então, hoje a gente tem um tratamento, né? E confunde isso com obesidade também. Então, quando o paciente está em obesidade, né, durante a obesidade, a gente trata a obesidade, mas muitos pacientes às vezes emagrecem e continuam com lipedema. A gente tem hoje terapias específicas para lipedema. Então a pessoa não necessariamente tem que ser obesa para ter o lipedema. As mulheres que mais têm traumas, né, que mais sentem traumas emocionais com lipedema são as mais magras. Sério? São aquelas mulheres que são magras,
que você olha, ela é magrinha, mas ela não consegue colocar um biquíni, ela não consegue colocar um maiozinho na praia, ela se esconde porque ela tá magra, mas ela tem o quadril às vezes mais largo, né, um quadril um pouco mais desproporcional. E também tem a questão de sintomas, que lipedema geralmente pode dar dor, pode dar desconforto, dor ao toque mesmo assim. Pode aumentar a sensação de bater ou ficar roxo, que a gente fala de fragilidade capilar. Aumenta a fragilidade capilar. Então, temos tratamentos hoje tópicos, tratamentos sistêmicos, né, venosos. A parte hormonal, muitas vezes, pode também ser lança-mão. A parte mecânica, com drenagem linfáticas mais específicas. E uma coisa importantíssima que é a alimentação. Então, a dieta mediterrânea, hoje em dia, que é uma dieta anti-inflamatória, basicamente sem carboidratos, sem açúcar em geral, a mulher que tem lipedema se beneficia muito dessa dieta. Então, a gente consegue, lembra de novo, força-tarefa e melhoria, e assim, os resultados são fantásticos. Fantásticos. As mulheres que a gente faz tratamento do emagrecimento e focam no lipedema, assim, a gente consegue, o que você falou, né? A gente vê a transformação no sorriso, Claro, assim. isso aí é bruto também, né? Porque é uma coisa que incomoda muito, né? Sim, assim, as pesquisas mostram, né, tem uma pesquisa que fala meio subjetivo, né, de pesquisa de entrevistas das mulheres. E, assim, metade tem dificuldade de ter relação sexual com o marido, Ah, esse é dificuldade no mercado de trabalho. outro assunto que eu queria falar também. É, Dessa questão da questão sexual também. aham, Porque o teu trabalho está muito relacionado à perda de libido, né? sim, E isso aí quer dizer, quando isso também não está equilibrado no casal, é exatamente. bucha também, né? É problema também, né? O libido, na verdade, ele é multifatorial, né? Por exemplo, você está com os hormônios todos em dia, mas se o seu maridão trata você mal, ou mulher trata o maridão, cara, é uma conquista diária o relacionamento, né? É, Mas está tudo bem, níveis hormonais estão todos adequados, não existe medicação que possa piorar esse libido. E essa questão sexual ela é importante eu gosto muito da ideia do casal tratar junto. Quando a gente faz a posição numa mulher, por exemplo, de meia idade, 50 anos, ela geralmente quer trazer o maridão. E ao contrário também é verdade. Porque é o que você falou, quando o casal caminha junto, entendendo do autocuidado, de cuidar da parte da saúde, da parte sexual, que é importante, pô, sim. né? A gente consegue ter um sucesso nessa resgate da autoestima, do bem-estar. Tudo melhora, né? Pô, tudo melhora, cara. E lá você consegue ajudar esse Sim, a gente faz o homem, essa tratamento, mulher, esse com casal, certeza. né? A gente faz o E tratamento isso é uma coisa muito importante, né? Hoje no nosso muito dia a dia. importante, Nathan. Eu gosto muito dessa ideia de deixar o paciente bem, né? E isso faz muita diferença na vida das pessoas. Doutor, me fala agora o seguinte: hoje lá na clínica, o que nós temos à disposição dos seus pacientes? Então, lógico, desde a consulta, Aham. aí as terapias, né? A parte dos protocolos. Sim, Dá uma pincelada geral, lógico, você vai ter. A minha câmera é essa aqui, né? Lógico que você vai ter que ir lá e marcar uma consulta, mas nós vamos tentar dar um spoiler aqui, né, doutor? Não conta muito não também, senão o tá. pessoal, mas dá uma, né, dá um tchan do que é feito lá. Ó, basicamente, quando nosso paciente nos procura, a gente entende esse paciente com a necessidade dele, né? E a gente acolhe na primeira consulta e lá nós temos os programas de acompanhamento. A gente tem um programa de 90 dias, que a gente vai ver a necessidade de cada caso, para que nesses 90 dias a gente consiga fazer o melhor para esse paciente o tempo todo. Então a gente tem consultas comigo mensais, com a Nutri a cada 15 dias, então a gente faz um acompanhamento quinzenal desse paciente. Se preciso for, eu vejo esse paciente mais vezes, né, do que esses 90 dias. A ideia é que ele tenha uma segurança que vai ser acompanhado. A gente indica os tratamentos medicamentosos quando necessário, com alimentação saudável, né, com a alimentação da doutora Ana Paula. É, a parte hormonal, quando a gente também tem os implantes hormonais e os pellets hormonais, quando indicado na menopausa, no climatério ou na reposição hormonal masculina, né, na andropausa, que também a gente potencializa os resultados desse paciente. Na parte de injetáveis, a gente faz a parte de reposição de vitaminas, dos minerais, a suplementação durante o processo de emagrecimento. Também trabalho com atletas de futebol aqui do time da região. Então, quando o paciente quer, está tudo bem na parte hormonal, mas hoje o atleta de alto rendimento, o desafio dele é
recuperação muscular. Então, o cara, às vezes, ele é exposto a muita intensidade de treinamentos, rotinas mais exaustivas. Então, a gente também tem protocolos específicos para atletas que não fazemos, que não necessariamente precisam da parte hormonal. Então, a gente otimiza esse atleta no desempenho esportivo, na prevenção de novas lesões musculares. Então, a gente faz basicamente essa parte aí. Também temos os testes genéticos, quando o paciente ele tem uma consciência corporal. É um produto que eu gosto muito na clínica, mas como, de repente, primeiro a gente faz esse tratamento inicial, traz o paciente para a consciência e resolve essa parte inicial. Ele entendendo e está bem, agora vamos olhar para o futuro. Então, o teste genético, a gente tem os testes genéticos de que a gente consegue ver de uma maneira geral em muitas doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, né? Cafeína, álcool, algumas medicações específicas, vitaminas, né? Temos testes alimentares, que são pacientes que têm intolerância alimentar específicas, por exemplo. Temos testes de telômeros para ver longevidade, teste de idade biológica, que a gente vai meio que dando para os pacientes de acordo com a evolução do tratamento. Então, a gente tem, Legal, que tem toda uma você jornada do fez um paciente negócio bem lá. legal, né? Sabe uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que as pessoas possam ter também, que hoje se fala muito nessa terapia injetável, né? Aham, E aí fica aquela dúvida, mas por que que o injetável é melhor que via oral. o via oral? Ou é melhor, não é melhor, ou porque de repente, alguma substância é melhor que seja feita Aham. injetável? Explica um pouco isso, Essa porque eu acredito que você deva passar por isso também, né? vou até falar um negócio meio polêmico, porque assim, até um tempo atrás, né, falava-se muito que não deve fazer injetável, enfim, eu demorei um pouco para entrar nessa parte de injetáveis. Tem uma história pessoal minha, da minha esposa, eu posso falar aqui. Quando a gente casou em 2014, ela tinha muita diarreia, ela tinha um intestino irritável, fez um monte de colonoscopias, exames de endoscopia, era doença de Crohn, área retroulcerativa, é cirúrgico, não é cirúrgico, sempre cansada, sempre fadigada. Eu comecei a fazer nela uma coenzima Q10 intramuscular, com o intuito de dar energia para ela. Isso daí é verídico, da minha casa. Depois de um tempo, ela falou: meu intestino normalizou. Eu não tenho um intestino normal há não sei quantos anos. Aí eu falei: pô, não foi para isso que eu fiz. Foi pensando na energia celular, porque a coenzima Mas você Q10. já Cara, eu falei: alguma coisa tem. E ela tem o poder da anti-inflamação, né? E eu fui me aprofundando, aprofundando, aprofundando. Então, o único paciente, Renato, que precisa fazer injetável é o pós-bariátrico. Esse precisa, tá? As outras pessoas, no geral, como a gente, por exemplo, a gente se beneficia muito dos injetáveis. Então, absorção melhor, a gente consegue ser mais pontual. Eu tenho certeza que eu vou ter uma ação desse medicamento no tempo de injetável. resposta. Tempo de resposta, digestão, não tem um processo de passagem pelo fígado, por exemplo. A coenzima Q10, que ela é um ativador celular, basicamente, por via oral, a absorção é 2%. 2%. Ninguém conta isso para os pacientes. Você compra lá uma cápsula de 100 miligramas, você vai absorver 2%. E recentemente teve uma nova Dois modalidade, miligramas de 100. né? E aí teve uma nova modalidade dessa coenzima Q10 que ela melhorou a sua absorção por nanotecnologia, com o olhinho lá. O panfleto era assim: agora essa absorção é 500% a mais do que a antiga, ou seja, 10%. E a injetável tem 100% de absorção. Então, a gente tem essas indicações e na prática, na ciência, a gente tem várias evidências dos benefícios, mas na prática eu tenho inúmeros pacientes que faziam terapias orais e o paciente fala: eu nunca mais volto para oral. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, nessa fase inicial do tratamento, eu faço injetáveis para otimizar esse paciente no tratamento de emagrecimento. Depois que a gente acaba, a gente vai para via oral super bacana, porque esse paciente, geralmente, ele pode ter uma tal de leaky gut, que é uma síndrome intestinal, que a gente chama de síndrome do intestino vazado, que basicamente eu absorvo tudo que não deveria e eu acabo tendo alguns sinais e sintomas que não são legais para o nosso organismo. Depois que eu estou com esse intestino desinflamado pela ação injetável, por exemplo, tipo ácido alfa-lipoico, é um excelente ativo. A gente consegue tirar paciente de esteatose hepática grau 3, 4 para zerar esse cara. Qual não? Ácido alfa-lipoico. Ah, É ah, diferente o efeito venoso do efeito via oral. entendi. Tem trabalho que a gente pode usar por 14 dias seguidos nesse paciente. Então, a gente tem muita evidência a favor dos injetáveis. O problema é a má indicação. O que a gente tem no mercado, muitas vezes, é o mau uso, né? É igual você punir o motorista que dirige bêbado. Você tem que punir o motorista alcoolizado, e não o motorista. Então, eu acho que a gente tem que ter esse conceito da ética profissional. Quando você indica para o paciente, o William está aqui, ele prova disso,
A gente sempre é muito coerente com as indicações, então a gente só indica o injetável se for necessário. Uma vitamina D de 20, por exemplo, no paciente que tem obesidade, a vitamina D injetável joga esse cara para 60, 70. Na via oral, eu não consigo chegar. Os estudos mostram que uma vitamina D acima de 60, eu vou ter melhor resultado com esse paciente em emagrecimento. Então a gente tem essas indicações pontuais, mas não necessariamente a gente precisa fazer para a vida toda. Então eu gosto muito da ideia de vamos tranquilo, vamos entender o seu caso, né? Então eu acho que eu não sou nem totalmente a favor de somente injetável e nem contra. Então quando o paciente de repente não está disposto a fazer um injetável, o investimento ele não está no momento dele, da vida dele, a gente faz o via oral, a gente também tem muitos bons resultados, mas uma coisa é fato, o paciente que passa pelo processo de terapias injetáveis junto com o emagrecimento, é um paciente totalmente diferente dos resultados clínicos que a gente vê nesse paciente aí no dia a dia. Doutor, uma coisa que eu vejo muito no teu trabalho, que a gente na conversa aqui, é equilíbrio, né? Sim. O que você está mostrando é muito equilíbrio nas coisas, né? De não é ferro e fogo, né? Exatamente. É aquelas 8 ou 80, né? Exatamente. E é lidar com o paciente mesmo, ali dentro da condição dele, da vida dele, seja financeira, seja a condição atual, e é isso que resolve, né, o Exatamente. tratamento, né? Não, e até falo, hoje em dia as pessoas têm tanta informação, né? Hoje em dia com a IA, e também na clínica lá a gente tem uma sala com os injetáveis são poltronas, uma do lado da outra, e os pacientes conversam entre si, toda semana eu vejo os pacientes, a gente se encontra pelos corredores. Você acha que se o paciente tivesse uma mais experiência, a gente teria cada vez mais pacientes, Não. né? Então, a gente consegue ter, é isso. Então, eu falo que o que eu não conheço, eu não opino. Eu vou, de repente, se eu precisar conhecer, eu Vai vou me estudar. aprofundar mais, É exatamente. isso aí. E a medicina é isso. Então, acho que a gente tem que abrir a cabeça e tudo que eu for levar para o meu paciente, eu tenho que ter ciência por trás e não opinião. Não é Não achismo, achismo. nada, charlatanismo, essas coisas Exatamente, assim. picaretagem, É, né, isso aí tentar teu nome está consolidado já, né, doutor? exatamente, graças a Deus, Não vai ser isso que vai, né, mudar a exatamente. conduta. Mas eu sei que isso existe, Renato, eu sei que isso Eu existe. Isso sei, me incomodava, hoje em dia eu tenho tanta tranquilidade, chego na minha acabou. casa, olho para meu filho, durmo tranquilamente E game e over. exatamente. Ô, William, nós esquecemos de alguma coisa de falar aqui? Lembra nós aí, estamos aqui Acho ao que foi vivo. top, foi legal. Ó, o William está aqui, né, trabalha com o doutor. Obrigado, William, a tua presença aqui. Obrigado, Igor, que está sempre comigo Dei meu braço também, direito lá gravando aqui. na Eu parte. acho que nós fizemos um podcast bem legal, hein? Eu achei que. Legal. Doutor, mas sabe que nós podemos remarcar um próximo? Tem que Oh, fechar algum tema, sabe? legal, Renatão. Entendeu? Tipo, sei lá, desse negócio de reposição hormonal, de repente um Bora. pouquinho mais curto, mas a gente focar bem esse lance mesmo da mulher da menopausa, sabe? Assim, a gente podia fazer um bate-bola, reposição hormonal para homem e mulher, Bora, Renatão. A hora que você entendeu? Eu quiser. acredito que é isso aí. Você já é meu Bora, convidado, fechou. vamos só agendar, porque eu acredito que esse tema vai dar bom. Legal, bora. Entendeu? Reposição hormonal para homem e para mulher. E Tudo daí, com quais são as ciência. diferenças? Tudo com ciência, Renatão. É, com ciência. Tudo Já com, vamos tudo trazer com aqui. Sabe o que nós podemos fazer? Vamos fazer diferente. Vamos pegar e mandar o povo abrir os Instagram, os nossos e o seu, e o povo vai fazer pergunta para nós. Fechou. Entendeu? O que Prazer. você quer saber sobre reposição hormonal para mulher e reposição hormonal para homem? Tem muito mito, né, Renato? É isso aí, é aí onde eu quero chegar, né? Bora. Vamos fazer? Bora. Vai ser um Fechou. prazer. Renatão, Irmão, obrigado, tá? obrigado, Ó, satisfação, prazer. doutor, estou muito feliz de você estar aqui, porque esse ano foi muito desafiador para nós, né? Ah, E a gente consegue olhar no passado e falar, cara, deu certo, você né? viu? E olhar para você também. Exatamente. E parece que foi ontem, né? Parece que você estava na minha memória ainda, Aham. assim, de 2, 3 anos Você viu? atrás, aí e já faz tanto tempo, né? Vamos fazer isso anualmente, né? É, tem que fazer, né? O guia ele é E anual, né? parabéns pelo espaço de vocês aqui, é uma estrutura fantástica. É, Casa, pessoal, muito legal. cara, e foi muito Muito legal, né? Na legal. pandemia, né, a gente precisou virar digital. Que você sabe, a gente tinha Aham. revista aqui, Araçatuba, Ribeirão Preto, Bauru, e na pandemia praticamente a gente ia quebrar. Aí é uma outra história, aí eu Sim. preciso te contar o que Deus fez na nossa vida, Amém. e aí um monte de coisa aconteceu, e aí nós tivemos que virar digital, Aham. né? De lá minhas duas filhas me ajudaram muito, né? A Lara e a Gabi. E assim, hoje nós temos aí assim, uma base forte, Legal. sabe? Assim, foi aprendendo e fazendo. Eu fico muito contente. E a gente, no mesmo equilíbrio teu, de a gente não vender picaretagem aqui. Às vezes eu chego um médico e fala para mim, cara, eu vou estourar e tal, vai encher meu consultório. Eu falei, doutor, eu não vou conseguir fazer isso para você Exatamente. nesse tempo que você tá falando. Isso aí não Não existe. existe. Não, cara, tipo, assim, eu tô vendo aqui você, cara, pô, faz 10 anos, cara.
10 anos, entendeu? Nessa área, né? Nessa área, Nessa entendeu? área. Quer dizer, não é brinquedo, né, Sim, cara, entendeu? Quer dizer, você vai falar: "Foi rápido", não foi, entendeu? exatamente. Quer dizer, é tudo isso, então mas a gente está bem feliz, a empresa está passando por um processo agora de expansão, a gente vai dar uma Legal, acelerada muito legal, porque a gente descobriu que a gente resolve um problema. legal. Entendeu? Que você, como talvez você já tenha uma rede social mais ativa, você já entendeu isso e Uhum. você também precisa muito da sua rede social, Sim, com porque esse certeza. teu público está nela. Mas a Aham, grande maioria dos médicos não sabe disso ainda, não consegue ter constância nas aham. publicações, não entende, então a gente acaba A rede ajudando. social valida, né, o trabalho, as pessoas já se pesquisam pelo Instagram. Não é sobre número de seguidor, não é sobre isso, é sobre a pessoa te conhecer É, antes de validar. validar. E é legal, você está aqui, eu já É. estou vendo, ó, você já trouxe o William, ele já gravou conteúdo para você, ou Sim, seja, não vai esperar somente o nosso conteúdo sim, aqui, eu vou marcar né? aqui. Já está com o microfone ali. Sim, aí, Quer ó. dizer, cara, é isso, entendeu? Não É é? muito isso daí. Legal? Então, obrigado, gente. Um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês aqui Muito bom. nessa oportunidade. Vamos lá. Meus amigos, o que que vocês podem fazer com esse podcast? Vocês podem curtir, comentar e compartilhar. É um conteúdo incrível desse aqui, de forma gratuita, com um profissional de alto nível. Então, se você gostou, dispara isso aí para as pessoas, multiplica isso. Tá aqui o Instagram do doutor, tá aqui embaixo, algum lugar aqui, não sei se é aqui, lá na descrição. Nós deixamos o Instagram dele à disposição de vocês. E, por favor, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado, doutor Fábio Obrigado, gente. Pantaleão. Abraço. Ele que está atuando fortemente na área de nutrologia, e na área de emagrecimento também. Não existe essa especialidade, mas Sim. eu acho que no futuro Eu também acho. eu acho que vai abrir essa área de emagrecimento. Emagrecimento, performance e longevidade. Eu acredito, porque é uma coisa que não tem como não ter. Cuidar da saúde. Acho É que é isso, isso. eu acho Médico isso aí. cuida da saúde. Muito bom, meus amigos. Então, valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.